Uma vez estamos aqui no nosso terceiro dia de live sobre a Semana de Saúde Bucal. Como eu disse anteriormente, é um evento que a gente sempre realizou presencialmente. Terceiro dia já é um evento histórico aqui em Brasília. Na Semana de Saúde Bucal, a gente fazer palestras, orientações, distribuição de kits de escovação. No entanto, esse ano, por conta da pandemia, tivemos que modificar um pouquinho a nossa forma de ação. Tem dado ótimos resultados, esse sistema online de palestras. E hoje, para celebrar esse acontecimento da Semana de Saúde Bucal, estamos aqui com duas professoras renomadas na área de doenças celíacas, né, que vai poder ministrar para a gente um conhecimento maior sobre este assunto. Tá? Então, primeiramente, nós temos a doutora Rosa Arumi, UNX. É graduada em odontologia pela Universidade Federal de Ponta Grossa, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, atualmente é pesquisadora plena e professora voluntária da UNB. Pesquisas realizadas com ênfase na área de diagnóstico, epidemiologia, imunologia e genética humana, direcionada para as pesquisas e tratamentos dos pacientes com doença celíaca, atendidos na UNB. Temos também a grata satisfação da presença da doutora Manuela de Almeida Oliveira, CRODF 5227, que é graduada em odontologia pela FOPLAC, especialista em dentística restauradora e mestranda em ciências da saúde pela Universidade de Brasília, com ênfase também em doença celíaca. Professoras, mais uma vez, o Conselho Regional de Odontologia agradece a presença das senhoras e muito obrigado por participar com a gente dessa semana e trazer essas informações aos nossos colegas cirurgiões dentistas e toda a odontologia. Muito obrigado mesmo. Estão com vocês, a palestra é de vocês. Muito obrigada por nos receber, obrigado pelo convite. É uma grande satisfação da nossa parte. Também fomos convidados a estar aqui presente através da ACELB, Associação dos Celíacos do Brasil. É um tema muito importante o que trazemos hoje, porém pouco difundido, pouco divulgado dentro da comunidade odontológica. Então, vemos que é uma oportunidade ímpar para os celíacos do Brasil, seus familiares que lutam com o assunto, e também para os pesquisadores ter o cirurgião dentista como aliado no processo de diagnóstico, de suspeição, de direcionamento do paciente celíaco, que é um paciente que precisa de bastante apoio desde a suspeição. É uma doença, muitas vezes, silenciosa. Eu trouxe aqui um material, acho que é útil para todos, o que nós vamos falar hoje. Nós vamos começar falando sobre a doença celíaca e as suas principais características, e, num segundo momento, dar uma ênfase maior para as manifestações orais, e aonde entra o cirurgião dentista nesse processo de tratamento do paciente celíaco. Podemos apresentar, então? Ok, pode começar. A doença celíaca e as suas implicações na odontologia. Como eu disse, o doente celíaco é um paciente de difícil diagnóstico. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e a importância do cirurgião dentista na identificação das manifestações orais. O presente conteúdo que nós estamos trazendo aqui traz luz às muitas evidências da presença da doença celíaca na cavidade oral. O correto direcionamento do paciente ao diagnóstico e tratamento, e o objetivo principal, que é oferecer uma odontologia de qualidade para o paciente celíaco, que tem suas particularidades. O que é a doença celíaca? Ela é normalmente subdiagnosticada, ela tem apresentações multifacetadas, tem sintomas diferentes e diversos, e o principal, tem um diagnóstico complexo e falta de conhecimento por parte de nós, profissionais de saúde. Nesse quesito, o cirurgião dentista tem um papel fundamental
no auxílio do diagnóstico precoce. O que acontece é que um paciente não diagnosticado devidamente, ele tende a desenvolver as sequelas mais severas da doença celíaca, que inclui o câncer. Eles têm alta incidência de osteoporose, osteopenia ou linfoma intestinal. De fato, sendo uma equipe, o cirurgião dentista passa a integrar a equipe de apoio do paciente celíaco. E o diagnóstico correto, feito baseado nas primeiras manifestações bucais, ele é decisivo no direcionamento para o diagnóstico e para o tratamento dos sintomas e remissão da doença celíaca. A gente sempre fala remissão, porque a doença celíaca não tem cura. É uma enteropatia, uma atrofia vilositária provocada pela presença do glúten digerido. Isso ocasiona uma má absorção dos nutrientes. A intolerância é uma intolerância autoimune do organismo com glúten, é permanente e acontece em indivíduos que já têm predisposição genética. A doença celíaca é diferente da alergia ao glúten, imunoglobulina E, que estaria ligado no caso da alergia, e diferente da sensibilidade não celíaca ao glúten. Nesse caso da sensibilidade não celíaca, não há sorologia positiva para a doença celíaca e não há exames específicos. Nos 3 casos, alergia ao glúten, sensibilidade não celíaca ao glúten e doença celíaca, o tratamento é o mesmo que a dieta livre de glúten. A doença celíaca não tem cura, ela pode ser classificada como clássica ou típica, atípica, silenciosa e potencial. Ela é uma bomba relógio e acontece na presença desses 3 fatores que são o ambiente, a presença de glúten na alimentação, o genético, quando o paciente tem o gene predisponente HLA, DQ2, DQ8, e imunológico. O imunológico é fundamental para definir a seguinte questão. Alguns pacientes têm o glúten na alimentação, têm o fator genético, mas não desenvolvem a doença. O que é o glúten? O glúten é uma associação de 2 proteínas, a glutenina e a prolamina. A reação das 2 ocorre na presença de água. A prolamina pode ser gliadina, do trigo, ordeína, da cevada, secalina, do centeio e avenina, da aveia. O que faz o glúten muito presente na alimentação é a sua propriedade chamada viscoelasticidade. Ela faz com que ele deliga nos alimentos. Também é utilizado em produção de outros fatores que não sejam alimentos. Ele tem as suas propriedades reológicas que concede, por exemplo, acrílico, resinas e plásticos, uma determinada maleabilidade, evitando a quebra. Por isso, ele é muito utilizado na produção de outros produtos, como nós vamos ver a seguir. A prevalência da doença celíaca é 1% da população mundial tem o diagnóstico da doença celíaca, porém, nós sabemos que apenas 1 em cada 7 celíacos é diagnosticado. Ela acontece em mulheres e homens, mas a prevalência é muito maior nas mulheres. Ocorre em 1 a cada 300 pessoas de ascendência europeia, e os caucasianos têm maior probabilidade. Na comunidade de quilombolas do Brasil, não foram encontrados nenhum doente celíaco até hoje. Entre parentes de primeiro e segundo grau dentre os pacientes celíacos, o diagnóstico positivo é de até 20%. Está muito ligado a doenças autoimunes e síndromes genéticas, por exemplo, Down ou diabetes tipo 1. Pode abrir desde a infância até a velhice, não é uma doença que se desenvolve na infância e para sempre. Às vezes a pessoa está normal até a velhice, tem o gene predisponente, mas não tem sorologia positiva, não tem sintoma, e nos primeiros sintomas, se for investigado, quando abriu a doença. 4,5% da população do Saara Ocidental é doente celíaco por causa da consanguinidade dos casamentos, entre eles ali. Os gêmeos univitelinos repetem o teste positivo em 75% dos casos. Resumindo, é maior em caucasiano, 2 a 3 vezes a mulher, apresenta mais. Saara Ocidental tem uma alta incidência, 4,5%, e nos lugares, isso traz luz para nos lugares onde houver casamentos consanguíneos. Entre parentes de primeiro e segundo grau, 8 a 20%, gêmeos 75%,
5,2% ligado à síndrome genética, nas doenças autoimunes de 3 a 16% a ocorrência da doença celíaca, e a dermatite herpetiforme, que é uma manifestação cutânea, e a ataxia, que é uma outra doença cerebelar com dificuldade de coordenação motora, está muito ligada à doença celíaca. Ela acontece em menor quantidade nos asiáticos e África Central. Onde que seria encontrado o alimento proibitivo para o doente celíaco? Alimentos proibitivos para o doente celíaco, pacientes alérgicos a glúten, pacientes com sensibilidade não celíacas a glúten, seriam derivados de cevada, de trigo, de aveia, centeio e outros grãos similares. O que também não pode ser consumido, malte e subprodutos da cevada. Soja pode, desde que seja pura. O problema é que em muitas embalagens vai haver escrito proteína vegetal texturizada ou proteína vegetal hidrolisada. E nesse caso a soja tem contato com outros vegetais, como trigo, cevada, centeio, e não deveria ser consumida. O amido também pode ser consumido, desde que seja de milho, ou de batata, ou de fécula, ou de mandioca, mas existem amidos modificados que a presença de trigo, nesse caso, não poderia. A dieta é sempre elaborada por nutricionista e ela substitui os grãos e os pães por pão de abóbora, por exemplo, farinha por farinha de arroz. Existem leis sobre alimentos sem glúten no Brasil, desde 2003, que obriga as embalagens a conter a seguinte descrição: contém glúten ou não contém glúten. A Anvisa, desde 2015, tem uma resolução que normatiza alérgicos, cuidado, pode conter derivados de trigo, pode conter derivados da soja, pode conter derivados de leite, atendendo a uma solicitação dos pacientes alérgicos. Quais são, então, as manifestações clínicas da doença celíaca? Existem as manifestações intestinais, que estão ligadas à doença celíaca típica. A doença celíaca típica, ela apresenta vômitos, diarreia, constipação, distensão abdominal, dor abdominal, flatulência, dispepsia. Ela não é a doença celíaca típica, apesar do seu nome, não é a mais frequente. As manifestações clínicas extraintestinais estariam ligadas à doença celíaca atípica, que são as mais frequentes, e são anemia, refratária à administração de ferro, dermatite herpetiforme, manifestações neurológicas, que são convulsões de repetição, de difícil resolução, calcificações cerebrais, baixa estatura, lentificação do ganho ponderostatural, que é quando uma criança vem crescendo normalmente, e em determinado momento do seu crescimento ela estagna, abortos recorrentes, infertilidade masculina e feminina, outras manifestações orais, como língua geográfica, aftas recorrentes, lesões dentárias, que nós vamos ver com mais detalhes, fraturas. Em algumas crianças, a única manifestação comprovada era irritabilidade. A ataxia acontece com muita frequência, que é uma falta de coordenação motora e de equilíbrio, e defeitos do desenvolvimento do esmalte dentário. Que defeitos são esses? A palavra a doença tem essas 4 palavras: defeito, desenvolvimento do esmalte dentário. E nós vamos ver um a um qual é o caso para a gente saber identificar no consultório. Esse iceberg celíaco mostra o quão difícil é o diagnóstico do doente celíaco. Todos esses têm sorologia positiva para doença celíaca, tem o gene HLA-DQ2 ou DQ8, um ou outro ou os dois. Apenas o típico, atípico e silencioso tem lesões na mucosa intestinal ou atrofia velocitária, mas existe a maior parte, veja, a base da pirâmide, não tem nem lesão na mucosa. Esse pontilhado significaria aqui a linha d'água. Acima dela é o paciente que é facilmente diagnosticado, abaixo dela está a maior parte deles. Essa ilustração traz a aparência normal de um intestino com vilosidades intestinais. Nesses cortes, a gente demonstra a alteração que acontece mediante a presença da doença celíaca. Nessa amostra de intestino, nesse mesmo tamanho, o intestino normal apresenta as velocidades, como normais e naturais, e no doente celíaco, se a amostra correta, ele vai estar assim, ó, atrofiado, bem lisinho.
bem lisinho. É também uma espessura maior por infiltração de células de defesa. Nessa amostra aqui, a gente tem claramente que numa amostra pode ocorrer velocidades normais e velocidades em processo de atrofia. Isso explica porque muitas vezes a amostra colhida durante a biópsia intestinal não acusa a doença celíaca, e a responsabilidade seria unicamente da amostra escolhida. Marsh estudou isso, o Berhuber completou, e a classificação que nos é proposta é a mais utilizada até hoje. Esse corte aqui significaria, na lâmina, as velocidades normais de um intestino. Nesse caso aqui, uma amostra normal, a classificação seria Marsh 0. Num processo de infiltração crescente, existiria a Marsh 1, que é uma lesão infiltrativa. Estamos aqui as velocidades normais, mas temos aqui, infiltrado de linfócitos, numa proporção de mais que 30 a 40 por cada 100 enterócitos contados na lâmina. Em Marsh 2, a gente tem as velocidades já hiperplasiadas. Em Marsh 3 estão os doentes celíacos. Marsh 3 foi subdividido em Marsh 3A, 3B e 3C, sendo o 3A já propondo uma atrofia vilosa parcial, como nesse espaço aqui, uma atrofia vilosa subtotal em Marsh 2, diminuindo bem a projeção das vilosidades, tendo um aspecto mais aplanado. Em Marsh 3, uma atrofia vilosa total, veja a superfície lisinha do intestino, isso quer dizer que ele perdeu essas velocidades e ele ficou inchadinho e ele não tem mais capacidade de absorver os nutrientes, por isso. Na evolução das lâminas, um grau ainda mais grave e menos frequente também é Marsh 4, que tem, além da sua atrofia total, ela tem aqui já uma invaginação. Quais outras complexidades do diagnóstico da doença celíaca? Ela tem diversos diagnósticos diferenciais, que são doenças que apresentam sintomas semelhantes. Por exemplo, anorexia nervosa, síndrome do intestino irritável, giardíase, doença de Crohn, enteropatia provocada pelo HIV, linfoma intestinal, doença de Whipple, tuberculose, enterite isquêmica, fora intolerância à lactose, gastroenterite. E, além disso, tem também os outros diagnósticos de pacientes com sensibilidade não celíaca ao glúten e pacientes alérgicos a glúten. Os principais trabalhos que falam da dificuldade no diagnóstico são esses que eu trouxe. Uma revisão demonstrou que a relação de pacientes com doença celíaca diagnosticada e não diagnosticada pode ser de 1 para cada 7. Um estudo indica que mais de 36% dos pacientes com doença celíaca haviam recebido um diagnóstico prévio de síndrome do intestino irritável. Isso quer dizer que muitos pacientes que são diagnosticados como síndrome do intestino irritável são, na verdade, celíacos. Existem testes sorológicos que podem ser utilizados para confirmar se o paciente está fazendo a dieta correta. Os anticorpos ficam negativos depois de 3 a 12 meses de dietas apenas. E onde entra o cirurgião dentista nisso tudo? Vamos falar das evidências orais de doença celíaca? O odontopediatra é o primeiro especialista que tem a grande oportunidade de entrar como aliado do paciente celíaco, da sua família como um todo. Isso porque o defeito do desenvolvimento do esmalte dentário é identificado prioritariamente nos seus primeiros molares permanentes e nos incisivos permanentes. A gente sabe que o momento de erupção desses dentes acontece entre os 6 e tardiamente até 8 anos de idade. Então, nesse momento de primeira infância, o especialista que tem contato com esse paciente, que deve ser orientado a identificar e suspeitar, é o odontopediatra. Nos demais especialistas, outras ocorrências podem ocorrer levantando a suspeita. Paciente com cárie recorrente, com vários desgastes, com dentes considerados frágeis,
Algumas evidências de uso de tetraciclinofluorose, não em decorrência da doença celíaca, mas em função do diagnóstico errôneo ou tardio, como nós vamos ver a seguir. E a presença de líquen plano, herpes com muita frequência, aftas numerosas ou com muita frequência, e síndrome de Sjögren, quando o paciente produz pouca saliva, que é chamado da síndrome da boca seca, né? E essas manifestações estariam ligadas à idade. Mas veja a importância de se diagnosticar isso o mais cedo possível. Uma criança que tem defeitos no seu esmalte dentário, nos seus dentes permanentes, e é diagnosticada com doença celíaca antes dos seus 7 anos de idade, quando o esmalte está se formando nos demais dentes permanentes, desde que diagnosticada, seguindo uma dieta livre de glúten, ela provavelmente não terá defeitos do esmalte dental nos seus outros dentes permanentes. Por que provavelmente? Porque isso depende do momento em que a doença abriu. Se a doença ainda não abriu, foi diagnosticada assim que ela abriu, e ela é interrompida com a conduta correta e com a equipe multidisciplinar, é possível cessar os sintomas e os danos. No caso dos pacientes que desenvolvem a doença na idade adulta, eles já têm seus dentes completamente formados e eles não trariam com tanta frequência essas sequelas do esmalte dentário. Qual a idade do desenvolvimento do esmalte dentário? Nós sabemos que ele começa na vida intrauterina, mas até hoje não há estudos sobre a mãe transferir o glúten que ela consome para o seu feto, seu filho, durante a gestação. Mas nós sabemos que após cessar a amamentação, ou ao mesmo tempo, mas a partir dos 6 meses de idade pós-nascimento, o glúten já começa a ser oferecido em alguns alimentos para a criança. Se ela tem predisposição genética, contato com o glúten, a imunidade predisponente, ela pode abrir a doença, então, desde os seus 6 meses de idade, quando estaria terminando de se formar o esmalte dentário. Então, veja lá, os primeiros molares, eles irrompem, né, aos 6 anos de idade, e os incisivos terminam, aqui diz até 9 anos de idade. Nesse primeiro momento aqui, é onde a gente pode ter a oportunidade de identificar o dente que sofreu algum tipo de dano e que seja suspeito. Nos dentes descidos, a criança não terá nenhum tipo de manifestação, porque os dentes descidos são completamente formados na vida intrauterina ou antes dela consumir o glúten. Qual a correlação de esmalte e a doença celíaca? Esses são os nossos principais pesquisadores e nós nos baseamos neles na continuidade dos nossos estudos. Bossu, em 2007, veja que é recente, escreveu 4 quadrantes envolvidos, na maior parte das vezes, os dentes mais afetados sendo os incisivos e primeiros molares, que são os primeiros que irrompem, né, na cavidade oral, os definitivos. E a análise microscópica diz que os prismas de esmalte são menores e a substância interplasmática entre eles é bastante reduzida. Fraser diz, o que é determinante para a origem dos defeitos de esmalte seria provavelmente a dificuldade de absorção intestinal e alterando as concentrações de cálcio. O Wink diz que não é bem assim, que ele estudou 2 grupos controle. Um grupo controle com má absorção intestinal sem a doença celíaca e um grupo teste com má absorção intestinal portador da doença celíaca. Ao avaliar as manifestações orais, a presença de alterações dentárias e defeitos do esmalte foi muito maior nos pacientes celíacos. Heine contribuiu bastante com essas pesquisas, porque ele propôs uma classificação, nós utilizamos ela ainda hoje, e ele explicou o seguinte, uma resposta autoimune contra os ameloblastos poderia estar na origem etiológica dos defeitos de esmalte dos pacientes celíacos. Então, os pacientes celíacos, por si mesmos, estariam combatendo os seus ameloblastos.
isso pode explicar essa diferença nos dois grupos estudados por Whiting. Mariane continuou e disse que os pacientes celíacos com um determinado genótipo, que seria o HLA-DR3, apresentavam um risco de lesões do esmalte muito aumentado, apontando, então, para uma causa genética do estudo, desse distúrbio, e dizendo que seria inseparável essa ocorrência. Resumindo, o que nós temos? Má absorção de nutrientes, doença celíaca e os seus genes, e a desnutrição nos primeiros 7 anos de vida. Seja um ou seja os 3, é causa o suficiente para o defeito do desenvolvimento do esmalte dentário. Essa tabela mostra a classificação de EN, que nós utilizamos ainda hoje para classificar os defeitos do desenvolvimento do esmalte dentário nos dentes dos pacientes celíacos. O grau 0 é sem defeitos, o grau 1 é um defeito na coloração do esmalte dentário, o grau 2 são defeitos estruturais leves, grau 3, defeitos estruturais bem mais evidentes, e grau 4, quando a anatomia está bastante comprometida. Defeito do desenvolvimento do esmalte dentário. Se tivesse que explicar isso em uma imagem, seria essa. A gente tem os 4 quadrantes envolvidos, aí, o direito, esquerdo, arcada superior e inferior, tem opacidade, tem diversas tonalidades do esmalte, tem descalcificações, tem manchamentos, né? Nós temos aqui, ó, fóssulas, e veja, essas linhas, que são bem características da doença celíaca. Nós vamos ver isso com mais detalhes a seguir. Grau 1. Grau 1 de EN significa manchamento do esmalte. É um manchamento sem causa específica, ele não está ligado à fluorose, porque não aconteceria somente em 2 dentes. Ele tem múltiplas cores, pode ser desde amarelo até castanho. Pode ser margens definidas, aqui eu consigo traçar uma linha, ou pode ser difuso, mas sempre uma superfície sem brilho e opaca. Grau 2, ele tem defeitos estruturais leves, a gente considera aqui até mais grave, mas nem sempre é tanto assim. Ele tem ranhuras horizontais, tem covas rasas, toda a superfície do esmalte está sem brilho, e o que caracteriza muito é a aspereza apresentada. No grau 3 de EN, nós temos margens bem definidas desses sulcos, e olha aqui a linha, essa linha aqui, bastante importante, bastante característica, que são sulcos horizontais, eles até variam em largura, e às vezes grandes poços, com larguras que ocupam uma parte razoável do dente, tem margens bem definidas. No grau 4, essa imagem propõe mostrar o quanto o defeito do desenvolvimento do esmalte dentário pode ser severo. Ele tem o formato dos dentes totalmente alterados, as cúspides são pontiagudas, os bordos são irregulares, desgastados, ásperos, existem margens das lesões bem definidas, e ela pode estar fortemente descolorida, quer dizer, a lesão pode ser de uma cor completamente diferente dos dentes. Isso continua aqui, ó. Aqui uma demonstração do grau 4 de EN em primeiro molar, desse paciente que tem aqui, ó, recém-irrompido, já tem o prézinho aqui, né? Imagino que ele tem aqui uns 12 anos. A mãe chega no consultório dizendo: os dentes dos meus filhos já nascem cariados. E a gente ouve isso com frequência, né? Então, atenção para algumas manifestações que precisam ser investigadas, porque esse paciente precisa de ajuda não só para repor esse dente, ele tem outras graves sequelas, e se não interrompido, pode levar a óbito. Nesse caso, a mesma coisa, olha, como as incisais estão comprometidas, esse dente foi aquele que, quando irrompeu, já parecia cariado. No momento em que ele rompeu a gengiva, já aparecia o defeito do esmalte. As manifestações não dentárias, mais em tecidos moles, são as mesmas que aparecem nos pacientes normais, só que com muito mais frequências. Essas são vesículas bolhosas, que são características do herpes. Então, no caso,
o paciente para desenvolver herpes, ele precisa ter tido contato com o vírus da herpes, certo? Certo. O paciente celíaco precisa ter tido contato com o vírus da herpes, precisa ser celíaco, mas juntando esses dois fatores, ele apresenta isso com muita frequência. É um herpes com uma frequência que não é normal. Uma afta todo mundo tem, mas a afta do paciente celíaco é uma afta recorrente, frequente, às vezes muitas na boca. E o líquen plano, que acontece em alguns pacientes, esse manchamento branco na bochecha, pode dar na base da língua também. Sobre as aftas, os pacientes não celíacos, eles todos podem ter aftas, causada pelo Streptococcus alfa-hemolítico. Quando acontece por trauma, ingestão de alimentos muito ácidos, ingestão de alimentos muito alcalinos, que provoquem uma primeira sensibilização da mucosa, a bactéria Streptococcus alfa-hemolítico, que produz muitas enzimas proteolíticas, que são aquelas capazes de digerir os tecidos vascularizados, ele pretende só uma oportunidade para se infiltrar e ali criar colônias e se reproduzir. Quando a lesão dos tecidos por trauma, isso acontece com mais facilidade. O organismo sozinho recupera isso de 10 a 15 dias. O paciente celíaco tem isso com muita frequência. Estudando o meio bucal, descobriu-se que a amilase, que é a enzima da nossa saliva responsável pela quebra das moléculas do amido na digestão, ela acontece com muito menos frequência no paciente celíaco. Então, a quantidade de amilase não é suficiente para combater a população de Streptococcus alfa-hemolítico. Aonde tem bastante amilase, quebra a molécula de amido e combate a população de Streptococcus. Quando tem pouca amilase, os Streptococcus dominam e as lesões são mais frequentes. Outra manifestação é o edema anjoneurótico hereditário, que provoca edemas nítidos, com muita frequência nos lábios. Pode acontecer em outros locais, inclusive fora do rosto, mas com muita frequência, nesses 3 casos separados aqui, ele se repete. É chamado de hereditário e sempre acontece quando está ligado à doença celíaca em pacientes da mesma família. Isso é algo para ser investigado na nossa anamnese. Esse desgaste aqui, ele não é causado, não é um defeito de desenvolvimento do esmalte dentário, não é. Mas ele é uma evidência de uma acidez aumentada na boca. A gente sabe que o paciente celíaco pode ter ácido clorídrico em quantidade, sobretudo aquele paciente que tem as manifestações intestinais e que, nesse caso específico, produz vômitos, e o meio bucal fica bastante ácido, e isso provavelmente seria a causa dessa descalcificação progressiva, né, que funcionaria como funcionam os ácidos dos refrigerantes, no caso, ácido fosfórico, e nesse caso específico, o ácido clorídrico. O manchamento por tetraciclina. As manifestações intestinais do paciente celíaco que não foram devidamente investigadas e nem utilizadas como suspeita para a investigação da doença celíaca são comumente tratados em ambulatórios ou em atendimentos de urgência, em serviços de pronto atendimento. E um antibiótico muito frequente seria a tetraciclina para isso. Nós sabemos que a tetraciclina deixa sequelas, cicatrizes permanentes nos dentes. A gente avalia aqui que todos os dentes estão envolvidos, e como a gente percebe que não há manchamento nas incisais e pouco no terço médio, a gente pode aqui suspeitar além, imaginar em que momento esse paciente teve as suas manifestações intestinais e que esses dentes estavam em formação e que entrou-se com a tetraciclina, que deixa essa sequela nos dentes. Então, o que nós temos aqui? Um paciente que não resolveu a causa das suas manifestações intestinais e ainda ganhou sequelas permanentes na sua dentição, por falta de diagnóstico. A fluorose como sequela do diagnóstico tardio. O flúor é muito bom, mas em excesso causa
a fluorose. Existem fluoroses causadas por outros aspectos. Nós estamos falando especificamente, nesse caso, do paciente celíaco que chegou com manchamento e disse que os dentes não eram assim. O que acontece? Ao se suspeitar de uma possível fragilidade dentária, mas não se investigar a causa disso, pode-se erroneamente tentar compensar a fragilidade com a presença de flúor, e flúor em excesso, o que também traz cicatrizes para a estética desse paciente. É muito significativo esse caso clínico que eu trouxe, porque isso deve ser uma constante muito mais frequente do que a gente imagina. Essa paciente, chamada Michelle, tem 37 anos, mora em Nova Jersey. Ela é diagnosticada com doença celíaca após inúmeras manifestações sintomáticas. Então, ela foi direcionada para um centro de tratamento de doença celíaca. Nós temos até uma aqui na UNB, vou falar a seguir. Esse centro de tratamento de doença celíaca que ela foi direcionada fica em Nova York, chamado DC de Colômbia. Ela comparece ao centro e leva com ela 9 dentes extraídos. E ela pediu para investigar. Olha, eu já tenho sofrido bastante com todos os sintomas da doença celíaca, agora finalmente diagnosticada. Mas eu também tenho outro sofrimento, que é o dos meus inúmeros problemas dentários. Desde os 20 anos, ou seja, 17 anos antes, eu não saio de consultório especialista em especialista, aí é uma cárie, depois aumenta, aí vira um canal, aí vira uma infecção, aí vira um bloco, e eu nunca consigo resolver. Eu já extraí 9 dentes, estão todos aqui. Vocês podiam me explicar ou investigar isso? Qual é o resultado desse estudo? Todos os 9 dentes extraídos encontraram indícios claros de defeito do desenvolvimento do esmalte dentário. Então, essa paciente passou 17 anos de consultório em consultório odontológico sem levantar uma suspeita. Ou seja, quantas oportunidades foram perdidas de mudar o destino dessa doença, dessa paciente, e ainda de evitar a perda desses dentes. Então, por isso, isso nos traz a clareza da necessidade de trazer o assunto à tona. As manifestações extraintestinais estão ligadas e as suas sequelas estão ligadas à idade. Então, algumas coisas acontecem com maior frequência em determinadas idades. Crescimento lento e defeitos do esmalte dentário estariam intimamente ligados às crianças. É o primeiro momento que isso aparece. Crianças mais velhas aparecem com anemia, com muitas enzimas hepáticas já na adolescência. O adolescente é um adolescente de baixa estatura. Crescendo para a idade adulta, é um adulto que tem artralgia, que tem doenças hepáticas, que tem defeito de densidade óssea, que, por sua vez, gera fraturas, que tem dermatite herpetiforme, que são manifestações cutâneas, que abrem fístulas grandes. E, chegando na sua idade mais avançada, na velhice, esse paciente tem neuropatia e demência. Ok, o paciente chegou no seu consultório. Quando você deve desconfiar? Vamos lá, anotando. Glossite atrófica, língua geográfica, queilite, que são rachaduras e descamações ao redor do lábio, herpes, queixas de herpes frequentes, líquen plano, queixa de aftas frequentes, cáries numerosas, dentes frágeis como queixa, defeitos do desenvolvimento do esmalte dentário classificado como M, nós mostramos, e outros, vamos lá. Outras coisas a serem investigadas na nossa anamnese, outras perguntas a serem feitas. Manifestações hematológicas, anemia, uma epilepsia de difícil controle, uma epilepsia que mesmo medicada se repete, infertilidade masculina ou feminina, muito ligado a síndromes genéticas como Down, alopécia areata, né, queda de cabelo localizada, lentificação do ganho pôndero estatural, quando a criança vem crescendo e para, angioedema neurótico hereditário, quando começa a inchar,
as manifestações intestinais, em suas múltiplas apresentações, dermatite herpetiforme, desnutrição, abortos recorrentes. Quando já tem parentes diagnosticados com doença celíaca, vamos incluir isso no nosso anamnese, muita fraqueza, fadiga, como queixa, doenças autoimunes, como, por exemplo, diabetes 1, baixa estatura esperado para a idade, a presença de osteopenia, osteoporose e ataxia, que é aquela aparência de bêbado, não tem muito equilíbrio e coordenação motora. Então, o paciente pode ter uma reilite, manifestações intestinais e desnutrição. Ou o paciente pode ser de baixa estatura, ter cáries numerosas e ter um diabetes tipo 1. Ou o paciente pode ter parentes diagnosticados e nenhuma outra ocorrência. Ou coisas que dificilmente se ligam a isso, abortos recorrentes e infertilidade, às vezes masculina, que demora a aparecer, né, só é investigado no final. Enfim, há de se ter uma visão macro dessas possibilidades e juntar as possibilidades de sintomas para se investigar a causa. Em caso de suspeita de manifestações orais da doença celíaca, então orientamos nosso paciente a investigar quais são os exames séricos solicitados na nossa suspeição. O anticorpo, antidomísio, IgA-EMA, que tem o valor preditivo positivo. Ele acusa, ou não é. A sensibilidade desse exame e a especificidade são próximos de 100%. O anticorpo antitransglutaminase, que é o IgA-TTG, também é pedido junto. E junto com esses dois, para saber se o paciente produz o anticorpo da classe IgA, nós solicitamos o IgA sérico. Se o paciente retorna com exame IgA sérico deficiente, aí nós temos que ir lá e pedir o IgA, ao invés de IgA-EMA, pedir o IgG-EMA. E ao invés do IgA-TTG, pedir o IgG-TTG. Bom, você pode pedir como cirurgião dentista, desde que você saiba interpretar e conduzir. Caso você não saiba, você tem que dominar e saber que isso existe e encaminhar para a investigação, sabendo explicar para o paciente o que ele está indo fazer lá, explicar quais são os exames esperados e as possibilidades depois disso. Então, o mais correto seria a orientação que menos erra é encaminhar o gastroenterologista ou ao centro especializado em doença celíaca. Então, o diagnóstico acontece assim, sinais e sintomas, mais sorologia, lembre de IgA-TTG, que tem valor preditivo positivo, biópsia. O gastroenterologista vai solicitar coleta da biópsia. Em crianças, isso pode ser dispensado quando o IgA-TTG for 10 vezes o valor de corte. Dependendo do resultado do exame sorológico, consegue-se evitar a biópsia intestinal em crianças. Hoje não é mais necessário fazer estudo genético para fechar o diagnóstico do doente celíaco, antigamente era um protocolo, mas nós reconhecemos que o estudo da genética dos pacientes celíacos, eles são úteis para elucidar os seus familiares, uma vez que é uma ocorrência que, com muita frequência, ocorre em mais de um membro da mesma família. E para concluir o diagnóstico, é necessário, depois de mudar a alimentação, que os sintomas regridam, tá? E o que o dentista deve fazer nesse caso? Observar como agente ativo que domina o conhecimento, ouvir o paciente fazendo as perguntas certas no seu questionário de consulta e, em seguida, indicar para o especialista gastroenterologista. Quais os cuidados do cirurgião dentista com o doente celíaco, alérgico ao glúten e com o paciente com sensibilidade não celíaca ao glúten? As luvas antes, elas vinham todas sem opção, talcadas, né? Para facilitar o manuseio, tira e põe com rapidez dos profissionais. Hoje nós temos no mercado à nossa disposição as luvas nitrílicas, e elas
não usam amido. E veja, amido na cavidade oral de paciente celíaco, não adianta ele fazer dieta e a gente fazer isso com ele. A gente tem que dominar e tem que ter o material necessário. Os medicamentos têm uma forte interferência nos doentes celíacos. Ele não sabe exatamente quais medicamentos tem e não tem. O serviço de atendimento ao consumidor deve ser consultado. As bulas, hoje, já são reguladas por uma lei e que deve constar lá, nos exudatos de cada medicamento, se tem farinha de trigo, presença de outros amidos, que normalmente acontece para chegar na consistência desejada das apresentações orais de comprimido, que é tudo que não pode, né? Consumir, digerir o amido. Existe um estudo muito importante, nós vamos ver a seguir, sobre a liberação de amido por aparelhos dentários de contenção ortodôntica. São aparelhos feitos com resina e que, por causa das propriedades reológicas do glúten, tem a adição de amidos. As nossas pesquisas continuam e tem muito a ser estudado, muito campo ainda nessa área, para que, de fato, a gente possa fazer diferença na vida do paciente celíaco. Então, esse é o trabalho que fala sobre um paciente celíaco, é um estudo de caso, tá? Ele tem um paciente celíaco perfeitamente diagnosticado, acompanhado, família dando apoio, ele tem uma dieta prescrita pelo nutricionista e está seguindo à risca, ele não utiliza medicamentos e ele não tem a remissão dos sintomas. Sabe como que ele conseguiu parar os sintomas? Se afastando do aparelho ortodôntico. Então, são conhecimentos que nós temos que dominar para não interferir negativamente na vida do paciente celíaco. Falando sobre a lei de medicamentos, nós trouxemos aqui a bula do Citoneurin, e está aqui, ó, no farinha de trigo, tá? Junto da sua lista de recipientes, onde colocam outros, gelatina, glicerina, goma, para dar aquela consistência esperada. Isso aqui, essa é uma lei da Anvisa que regula que tem que estar escrito. Mas existem casos em que ainda assim o medicamento tem o glúten e precisa ser investigado, e não aparece ali, tá? Vamos lá. Esse é um trabalho de um colega da UNB, farmacêutico, e veja, nós temos aqui um paciente que foi ao dentista, e foi para ele prescrito periodontil, e também rofamicina. E na ficha técnica, chamada bula, não inclui contraindicação para doente celíaco. Na lista de recipientes, diz que os recipientes são sorbitol e amido de milho, que não haveria glúten ali. Porém, investigando a fundo, olha o que se descobriu. O amido de trigo é utilizado no meio de cultura laboratorial, onde crescem os micro-organismos que vão produzir antibióticos. Então, havia amido, que eram resíduos de substâncias originadas no processo de fabricação. Aí o laboratório se defende e diz que a quantidade de glúten é mínima, mas qual é essa quantidade se ela não está medida e especificada? Nós sabemos que são 20 partes por milhão o tolerável, e o ideal é 0. Plano de ação. O que nós temos que fazer, então? Vamos lá, vamos sugerir um direcionamento para todos os especialistas no seu consultório. Para todos os pacientes, inclua na sua anamnese um questionário direcionado para a investigação, sondando a presença dos múltiplos manifestações clínicas. Quando for um adulto com muitos problemas recorrentes, encaminhar direto para o gastroenterologista ou para o centro especializado em doença celíaca e terceirizar o diagnóstico, a avaliação e investigação. Quando for uma criança com sinais, manifestações dentárias, a investigação deve ser precoce, o que vai evitar danos maiores e também evitar sequelas nos demais dentes permanentes.
Os pacientes já diagnosticados com doença celíaca, alergia ao glúten ou sensibilidade não celíaca ao glúten, desculpa, devemos fazer um controle rigoroso do contato com glúten no consultório dentário. Qual? Aquele que a gente já faz, né? Aquele onde todas as superfícies são descontaminadas. Aquele que aumentou ainda no processo de pandemia. Antes passava-se álcool 70, agora tem que ser 2 vezes. Nas superfícies não críticas. Todo o material que vai na boca do paciente, esterilizado. Luvas sem amido, luvas nitrílicas, medicamentos investigados previamente, ler todas as bulas de todos os materiais dentários a serem utilizados, tem dúvida, serviço de atendimento ao consumidor, terceiriza também para o paciente o que você vai usar, a listinha do que você vai usar para que ele ajude a investigação junto à Associação dos Celíacos do Brasil, que tem muita informação, a fazer o contato prévio com o serviço de atendimento ao consumidor de determinados medicamentos que ele pode vir a ser indicado para ele. Uma coisa também é o dique de borracha. Em algumas marcas, eles vêm isolados por plásticos, em outras, eles têm amido na separação deles, né? Mas importante, para todos os profissionais, jamais indicar o paciente suspender o glúten. Porque se você fala, eu tenho certeza que você é celíaco, e esse paciente é celíaco, mas ele tem tantas evidências que ficou claro para você. Só que se você der a orientação errada para suspender o glúten, ele vai para a investigação e vai dar um falso negativo na sorologia. Nós trazemos aqui, então, a divulgação do nosso ambulatório de doenças celíacas do Hospital Universitário de Brasília. Fica no ambulatório 1, corredor verde, sala A, toda terça-feira, às 8 horas da manhã. Nós temos a satisfação de ter como nossa chefe a Lenora Gandolfo, doutora, ela é responsável por trazer para o Brasil a implantação do teste diagnóstico do antiendomísio. Ela é chefe do departamento da doença celíaca, tanto da UNB, no laboratório de pesquisas em doença celíaca, quanto do HUB, do ambulatório de atendimento. Nesse momento de pandemia, nesse exato momento está fechado, mas está em vias de abrir novamente, tá? Doutora Rosa Arumi Wenishi, minha orientadora, coordenou esse trabalho, e eu sou a Manuela. Obrigada. Doutora Rosa, quer acrescentar alguma coisa? Microfone fechado. O microfone está fechado, doutora Rosa. Ok. Eu espero que com essas explicações ajude muitos dentistas até mesmo a orientar alguns pacientes. Eu me lembro na minha graduação de ter visto casos assim, jamais imaginaria que eram seria doença celíaca, né? E a imagem daquela pessoa com problemas dentários aliados a problemas intestinais, e nós estávamos totalmente impotentes sem saber ajudar, não sei nem como que está a pessoa hoje, se está diagnosticada ou não. Então, nosso papel como profissional da saúde é muito relevante, e é um detalhezinho, nós temos que estar muito atentos em relação ao nosso paciente, porque às vezes aquele único detalhe é o suficiente para auxiliar no diagnóstico dele. Essa é a minha colocação. Certo, doutoras. Muito obrigado. Realmente, para mim, foi uma surpresa. Como a doutora Rosa disse aí, às vezes a gente já viu alguma dessas manifestações clínicas e, no entanto, não associava, né? Com relação ao que era uma doença celíaca. O mais comum era se pensar o uso da própria tetraciclina, né, numa determinada fase da vida, mas sem haver essa associação. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer, Manuela. É muito comum o paciente não explanar,
que ele é celíaco, ou ele faz isso, porque, por exemplo, eu tenho consultório já há 33 anos, né? Ou às vezes porque talvez a gente não direciona a anamnese nesse sentido, por não achar, não pelo desconhecimento achar que não é importante, ou vocês que têm um contato maior com o paciente celíaco, ele já chega e já faz essa manifestação por achar que ele pode ser comprometido de uma forma ou de outra durante o atendimento odontológico. Ele tem essa noção também? Total, doutor. Ele procura alguém que possa entrar como aliado. É uma vida difícil, glúten está em tudo. Nos casos do paciente celíaco, nós mostramos mais aprofundadamente porque tem complicações dentárias, mas existe também naquelas outras versões o alérgico ao glúten. Ele não pode nem com determinados shampoos ou sabonetes, porque tem glúten, tem amido na composição para dar liga. E ali o próprio contato com a substância causa um mal para ele. Então, ele precisa, é normal que ele procure alguém que tenha essa habilitação, porque ele precisa de aliados na condução. É um paciente que já sofre com isso, que ele investe na prevenção, numa dieta muito rigorosa. Hoje nós temos aplicativos que mostram quais os restaurantes da cidade ele pode frequentar. Porque veja como é difícil uma vida com um paciente que não pode comer um ingrediente que está na maior parte dos produtos alimentícios, né? Então, primeiro, ele, em geral, ele não comunica se ele não sabe. Mas o agente de saúde tem que entrar como agente ativo e trazer para si a responsabilidade investigativa, fazendo as perguntas certas para levantar a suspeição. É isso. Isso. Com certeza, agora isso vai fazer parte, é uma pergunta que faz parte da minha anamnese, que até então, eu juro para vocês, ele não pensava que tinha essa prevalência tão alta, né? E me responde uma outra coisa. De primeira, a gente não ouvia muito falar em intolerância ao glúten, né? Tal. Isso tem aumentado pelo fato do conhecimento novo, ou está havendo realmente uma incidência maior, por conta da própria situação de vida, alguma coisa relacionada à atualidade, ou não? Isso sempre existiu, a prevalência sempre foi alta mesmo? Como é que é? Doutor, a prevalência vai subir mais ainda. Vou lhe passar a palavra já, doutor. A prevalência vai subir ainda mais, porque isso vem com os estudos mesmo, né? E os primeiros casos são antigos, datam de décadas de 50, por exemplo, mas ainda hoje há poucos estudos, principalmente na área da odontologia. Nós estamos lutando para investigar composição de materiais dentários permanentes, né, de resinas, por exemplo, que são utilizados como materiais restaurador, por exemplo. Mas, então, assim, à medida que o conhecimento vai vindo, novos casos vão ser diagnosticados. É claro que a doutora Rosa tem um conhecimento amplo, pode falar mais sobre isso. Nos anos 90, teve o advento da sorologia, aí aumentou bastante o número de casos. Inclusive, foi por causa disso que descobriu os assintomáticos. Não tem sintoma, como é que vai desconfiar, né? Então, fez um screening dos parentes por causa do fator genético e descobriu-se ali pessoas que não têm sintoma nenhum e é paciente celíaco. Tem sorologia positiva, tem lesão na biópsia. Então, a partir dos anos 90, tem aumentado muito. E tem cientista também que fala da teoria da higiene, que higienizou demais e ampliou muito a chance de entrar em contato com novos antígenos, restringiu, as crianças ficaram muito isoladas. Que eu acredito que com essa pandemia muita coisa ainda vai mudar, mas vamos ficar atentos, né? Bom, gente, nosso prazo se encerrou aqui, eu acho que até caiu já no coisa. Mas, olha, muito obrigado pela presença de vocês, que vocês trouxeram para mim
ou para todos nós, para toda a classe odontológica, foi de suma importância. Tenho certeza que muita gente sai daqui hoje com um pensamento diferente do tipo de anamnese, do que é a doença celíaca, quais são as suas manifestações bucais e como a gente pode ajudar o paciente a descobrir esse tipo de doença ou a tornar uma vida um pouco melhor, tá? O CRO, com certeza, agradece muito a presença de vocês e ele está sempre aberto. Qualquer oportunidade, faremos novos convites, tá? Para que a gente possa difundir um pouco mais esse tipo de conhecimento, tá? Okay. Boa noite e muito obrigada às duas. Certo? Muito obrigada, muito obrigada. Foi ótimo. Obrigado, Pedro.